Oi, Mary. Então, olha só. Tô aproveitando aqui. Tive um tempinho agora depois da minha aula do final da manhã e já vou fazer o primeiro vídeo onde a gente começa a transformar aquele nosso formulário, que é um formulário, embora nós já estejamos usando o recurso de sessões, mas ele ainda é um formulário estático, né? Ou seja, ele ainda não tem aquela interatividade com o aluno no intuito de apresentar para ele as respostas, né? Ou seja, é um formulário que ele preenche com as respostas dele e aí ao final ele sabe se as respostas estavam corretas ou não, ou seja, ele recebe uma nota. Então é um relatório, é um formulário que vai se autocorrigir. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, a gente criou esse formulário aqui, formulário interativo. Então eu vou dar 2 cliques nele aqui, ele abre numa outra aba aqui. Aí nós temos aqui a primeira parte, a primeira sessão, que é a sessão de interação, e depois nós temos as sessões com as perguntas. Então isso aqui você já entendeu bem. Então o que falta a gente fazer agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai entrar aqui na seção de configurações, em Settings, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dizer que agora esse formulário ele é um quiz. E aí eu tenho essa opção aqui, ó, de quando eu libero para ele a nota, ou seja, o que ele acertou, o que ele errou, né? Então é imediatamente a cada submissão. Então ao final do formulário, quando ele clica no botão Submit, ele já recebe uma nota, ele já recebe um resultado do que ele acertou, do que ele errou, né? E aqui tem uma lista de tudo que é automaticamente automaticamente ativado quando a gente aciona aqui para que isso aqui se transforme num quiz. Então tá, então olha só. Aqui está dizendo assim, ó, que ele pode ver as perguntas que ele respondeu incorretamente, ele pode ver também as respostas corretas, ele pode ver os pontos e aqui você pode atribuir pontos para cada questão. Então no caso, da última vez que eu usei, eu tinha deixado com 1 ponto para cada questão. Mas só para efeito de ilustração, aqui a gente pode mudar. Eu vou mudar para 2 pontos. Vamos fazer diferente. Então, se eu tiver 5 questões, ele vai fazer 10 pontos, tá? Muito bem. Aí aqui, com relação às respostas, né? Então ele menciona aqui como é que as respostas são coletadas e protegidas. Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que como a gente configurou que o aluno vai fornecer o e-mail dele, que no formulário, então, a gente vai coletar o e-mail. Então, isso aqui é confirmado aqui. Aqui você percebe que existe essa opção aqui, né? Send responders a copy of their response. Então, significaria o seguinte, como a gente tem um e-mail, ao final de completar, o cara receberia por e-mail uma cópia de todas as respostas. Isso aqui eu vou deixar em off, mas a gente pode mudar. Pode ser sempre, pode ser quando é pedido pelo aluno. Então isso aqui você pode configurar. Eu acho meio desnecessário porque as pessoas, na verdade, elas querem fazer o formulário e já ver a resposta. Então eu deixo desse jeito aqui. Esse item aqui, permitir a edição da resposta. Isso aqui é algo que eu acho legal. A gente... Desculpa, deixa eu só ajustar uma questão aqui rapidinho. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Então, aqui, com relação a esse item, né? De permitir a edição das respostas. Ou seja, depois de submetido o formulário, eu posso editar as respostas. Isso aqui está desligado e eu acho que tem que ser mantido assim. Eu acho que não tem graça você dar um exercício para o aluno, ele faz, depois que ele submeteu, ele vai lá e muda tudo de novo. Daí eu acho que ele perde a sua funcionalidade. E aqui tem o item de exigir que o aluno use uma conta dele no Google e que ele esteja logado, porque se eu fizer isso, eu limito aquele formulário a ser usado uma vez só. Então, aquele aluno com aquele e-mail, ele pode responder apenas uma vez. Como o nosso propósito didático com o propósito da repetição, isso aqui eu vou deixar desligado também. Muito bem. Depois, a gente tem a questão aqui, ó, como é que as perguntas vão ser apresentadas para o aluno, né? Então, elas podem ser apresentadas na forma de
eu gosto muito de deixar isso aqui ligado, que é mostrar uma barra de progresso. Então, à medida que ele vai avançando, ele tem uma ideia de quantas perguntas ele já respondeu e quantas perguntas ainda tem pela frente. Aqui, você pode ou não alterar a ordem com que as perguntas são apresentadas para o teu aluno. No meu caso, em função de eu seguir uma ordem cronológica que tem a ver com a linha do tempo do vídeo, eu não misturo as perguntas, tá? Mas aí você pode, numa determinada situação, com um determinado formulário, precisar embaralhar as perguntas, tá? Então aqui tem uma mensagem de confirmação, né, de que no final você recebe essa confirmação que sua resposta foi registrada. Daí tem aqui, né, a opção mostrar o link no caso dele querer, ao final do formulário, ao completar, ele quer responder mais uma vez que ele acha que ele não foi muito bem. Então tem um link ali, ele pode clicar e acessar de novo. Daí aqui, View Result Summary. Share Result Summary with Respondent. Important Details. Então, aqui é aquela parte que a gente, professor, tem com todas as respostas e tal. Então, isso aqui você pode, em algum caso específico, resolver compartilhar, mas o padrão é não compartilhar. Então, eu vou deixar dessa forma também. E aqui também existe essa opção, né? Disable Autosave for all respondents. Aqui você pode ativar isso, né? Então, olha só, aqui diz que os respondentes, quem está respondendo o formulário, eles vão perder o progresso se o browser se o browser se fechar ou se der um refresh, né? Então, aqui você pode desabilitar ou deixar isso habilitado. Desculpa, você pode deixar desabilitado, né? Então, eu acho que esse aqui é o correto, porque como você pode perceber, existe um mecanismo de autosave, ele salva automaticamente. Então, se houver qualquer coisa e aquela janela for fechada e você conseguir reativar aquela janela de novo, as respostas que estavam ali, elas são mantidas. Então, isso aqui eu acho legal deixar do jeito que está. Muito bem. Então, esse aqui você só desabilitaria se você quisesse realmente desabilitar essa função. Então, o padrão é deixar do jeito que está. Bom, aqui, ele, como a gente já sabe, ele coleta o e-mail, o padrão, né? Porque a gente está fazendo com que esse aluno responda e que essas respostas sejam enviadas para nós. E a questão das questões, ele tem essa opção aqui de você pode optar por fazer com que todas as questões sejam obrigatórias. E aí você deixa isso aqui ativado, tá? Então, basicamente é isso. Vou dar uma passada bem rápida mais uma vez. Então aqui, primeira coisa, a gente transforma isso em um quiz e diz que ele vai receber uma resposta imediatamente após submeter o formulário. E aqui ele pode ver tudo isso. Ele pode ver o que acertou, o que ele errou e pode ver o número de pontos. Com relação às respostas, existe então a questão da coleta de e-mail. A gente não limita aqui o número de vezes que ele pode responder, por isso que a gente deixa essas chaves desse jeito. Com relação à apresentação, a gente apresenta na forma de uma barra progressiva que vai sendo, ela vai aumentando à medida que o aluno vai avançando. Então ele mostra o progresso dele dentro do exercício. Eu optei por não embaralhar as perguntas e e deixo aqui habilitado para mostrar o link caso ele queira responder isso mais uma vez. Então, ao final do formulário, ele submete e aparece o link lá que dá a chance para ele tem a opção de responder mais uma vez. Então, falei aqui do autosave, que o certo é deixar como está, porque daí o caso de algum problema, a gente não perde as respostas que o aluno já forneceu, caso ele esteja no meio do formulário e acidentalmente aquela guia do browser seja fechada. Muito bem, a gente já falou da coleta de e-mail aqui, que é padrão, por isso que ela fica ativada aqui. E aqui também o último item, que é de que todas as perguntas
devem ser respondidas. Isso está definido aqui nessa chave aqui, ó, make questions required by default, ou seja, todas são tem que ser respondidas. Muito bem. Então, com isso, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Bom, já gravei aqui uns 10 minutos. Com isso, eu te mostrei como é que a gente entra na área de configuração e transforma um formulário em um quiz. Então, agora já está tomando forma de um pequeno testezinho, de uma pequena provinha. Só que agora o que acontece é o seguinte: eu tenho que entrar em cada uma das minhas perguntas e começar a trabalhar a questão das respostas. Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, vamos pegar a primeira pergunta. Então olha só, a pergunta está aqui, isso aqui é só o título, o número da pergunta, nem é o título, a pergunta em si está aqui embaixo. Muito bem. Então olha só, o que está acontecendo? Aqui eu tenho todas as perguntas e as respostas, certo? Então aqui, o que está faltando aqui? Está faltando editar isso aqui. Então como eu tinha mencionado na aula, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer a seguinte pergunta. Was he born in Argentina? E a gente sabe que a resposta correta não é essa. Ele na verdade, ele nasceu na Polônia. Ok, was he born in Argentina? Então, tudo bem. Então, a resposta correta é no, he wasn't. E aí, como é que eu faço? Então, aqui, ó, tem a answer key. Então, eu clico aqui e eu venho aí na mesma janela, tá? Quando eu clico ali, eu posso colocar aqui qual que é a resposta correta. Então, qual que é a resposta correta aqui no caso? É essa daqui, ó. É o no. Certo? E aí, isso aqui está pronto. Certo? Então ali, eu já criei a primeira resposta. Então agora, olha só o que vai acontecer. Entende uma coisa aqui, ó. Na questão número 2, que eu fiz através da duplicação daquela seção, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que entrar aqui, vou ter que entrar no answer key e vou ter que selecionar isso aqui, certo? E isso vai funcionar também. Agora, o que eu vou sugerir para você que a gente faça, na verdade, é o seguinte. No futuro, quando você for fazer o seu, o que você vai fazer? Você vai pensar nessas perguntas aqui, que na verdade são muito parecidas, e você vai fazer tudo isso que eu fiz agora uma vez só. Então, por exemplo, depois de ter criado a pergunta, depois de ter colocado aqui o nome do país e ter determinado qual é a resposta, a próxima questão, ó, porque se eu clicar aqui, ó, como você pode ver, já está aparecendo aqui qual é a correta. Se eu for para a pergunta número 2, isso não foi feito ainda. Então, isso é uma coisa relativamente simples de fazer, né? Eu venho aqui, ó, add answer. Opa, só um pouquinho, desculpa. Aqui, ó, eu esqueci de editar isso aqui, né? Deixa eu cancelar isso aqui primeiro. Ó, porque faltou editar isso aqui, né? Então eu vou lá. Então, primeiro era, was he born in Argentina? Não, a pergunta a seguinte tinha sido, was he born in Australia? In Australia. Então a resposta aqui também é no, he wasn't. Só que para eu marcar essa resposta, eu venho aqui, ó, no answer key. Venho aqui e anoto isso aqui. Agora, como você pode ver, ó, e aí eu venho aqui e dou um done. E agora eu posso ver que tanto essa daqui quanto essa daqui, elas já estão com as respostas corretas. Muito bem, mas eu não fiz isso ainda para essa pergunta aqui. Então eu vou fazer de novo. Então tá, agora, was he born in Brazil? Lembra que eu tinha criado 3 perguntas parecidas, só mudava o nome do país? Então vamos lá, was he born in Brazil? Aí eu venho aqui no answer key, de novo. No, he wasn't. Essa aqui também é a resposta correta. Eu venho aqui, dou um ok, então tá. Beleza. E aí na quarta, eu vou finalmente fazer a pergunta, ok, então se tudo aquilo lá, a resposta era não nasceu em nenhum daqueles outros países, então onde é que essa pessoa nasceu? E eu vou fazer essa resposta aqui agora. Então tá legal. Só que eu fiz isso aqui porque construindo dessa forma, você repete e aí consolida esse conhecimento de como se constrói essa interatividade, né? Como se coloca as respostas corretas no formulário. Só que existe uma maneira mais inteligente de fazer isso, que é o que eu vou fazer agora. Então imagina que é o seguinte, ó, eu coloquei Argentina,
Australia e Brasil. E agora eu decidi que eu quero acrescentar mais uma. Eu quero perguntar se esse cara não nasceu na Inglaterra, por exemplo, antes de eu ir para a pergunta final. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou pegar essa seção, a seção com a pergunta número 3, e eu vou duplicar. Então, agora eu tenho duas, número 3. A de cima, ela já estava pronta, que eu já tinha marcado, né? Olha que legal. Como eu copiei, ó, agora, quando eu vier para cá, porque essa aqui vai ser a minha nova número 4, tá? Então, essa aqui é a questão número 4. E agora eu vou mudar esse Brasil aqui, vou chamar isso aqui de England, né? Was he born in England? Muito bem. E a resposta também é a mesma. Só que dessa vez, olha que legal, eu não precisei me preocupar com a resposta, porque eu já copiei uma estrutura que estava todinha pronta. Eu só mudei aqui, eu dupliquei, né? Então eu vim aqui na número 3, como essa aqui já estava com a resposta marcada aqui, ó, vou mostrar de novo. Eu vim aqui em cima e simplesmente dupliquei. Ao duplicar, eu só tive que trocar o nome England aqui, porque o resto, desculpa, o nome England e o número 4. E aqui, ó, a questão de marcar a resposta correta já estava pronto. Tá? Então eu fiz isso dessa forma agora para te mostrar que se eu planejar bem o meu formulário, quando eu estiver aqui fazendo a primeira questão, eu já faço tudo de um jeito que quando eu começar a duplicar já está tudo pronto. Né? A estrutura já está pronta, eu já sei onde é que está a resposta e assim por diante. Muito bem, agora é claro que a última então precisa ser alterada, porque essa aqui passa a ser a questão número 5. Então tá, não, desculpa, estou digitando no lugar errado. Essa aqui é a 4, a de baixo, na verdade, que é a 4 antiga, ela passa a ser a número 5. Muito bem, então vamos lá. Então a pergunta final é, então tá, cara, afinal de contas, onde é que o cara nasceu? Então agora você vai editar essa resposta aqui, né? E aí tem, where was he born? E aí, a resposta, eu posso colocar, eu posso indicar a estrutura aqui. Você pode fazer diferente depois se você quiser, mas eu vou fazer assim, ó. He was born. Então, por exemplo, se eu quiser chamar a atenção para essa estrutura, eu posso até colocar em letra maiúscula e dizer, ó, he was born in, e a resposta está aqui abaixo. Muito bem. Mas, de novo, né? Qual que é a resposta correta aqui? Então, eu venho aqui e agora eu vou escolher a Polônia como a resposta correta. Então, tá. E agora eu estou com o meu formulário completo. Então, olha só, a pergunta número 1 era essa daqui. A pergunta número 2 era essa daqui. A pergunta número 3 era essa daqui. E a pergunta número 4 era essa daqui. E a número 5 é a final. E aí o meu formulário está completo. Só tem um detalhe aqui, que é o seguinte. As perguntas, elas ainda estão recebendo apenas um ponto. Então eu vou ver se eu consigo mudar isso aqui. Tá. Eu posso mudar individualmente. Olha só que interessante. Então, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Nós vamos deixar essas aqui com um ponto e lá afinal, quando a gente pergunta where, nessa nós vamos colocar 2 pontos para ela. Então nós vamos vir aqui e aqui, ó, nós vamos dar 2 pontos para essa pergunta aqui. Olha que legal, então eu posso associar, né, a cada pergunta valores diferentes para respostas. Muito bem, aí eu dou um done aqui e agora eu estou com esse formulário completo. Muito bem. Agora eu venho aqui em módulo de visualização. Então tá aqui. Aqui eu coloquei um exemplo fictício aqui, né, com relação ao endereço de e-mail. Coloquei um e-mail qualquer aqui só para poder avançar. E agora eu vou responder. Olha lá. Argentina. Was he born in Argentina? No, he wasn't. E eu avanço. Was he born in Australia? No, he wasn't. Eu avanço. Was he born in Brazil? Em todas aqui tem um errinho, né? Esqueci da preposição. Was he born in Brazil? No, he wasn't. Muito bem. Was he born in England? No, he wasn't. Muito bem. E aí vem a última. Where was he born? Well, he was born in Poland. A resposta correta é Poland, realmente. E agora eu vou submeter. Muito bem. Então, olha só.
Foi enviado com sucesso e agora eu quero ver o meu resultado. O que ele vai me dizer? Olha só. Então você acertou a primeira, Alfredo, acertou a segunda, acertou a terceira, acertou a quarta, acertou a quinta. E você ganhou um total de... Deixa eu ver se ele dá o total de pontos aqui. Total de pontos, 6, né? Porque nas primeiras 4 você recebeu 1 ponto para cada uma e na última você recebeu 2, então você tem aqui o total de pontos. Então, muito bem. Então, o nosso formulário funcionou bem direitinho. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Ó, já está dando 20 minutos. Então, eu vou interromper esse vídeo aqui agora. Por quê? Porque essa é a segunda etapa da sua tarefa. Então, o que eu gostaria que você fizesse agora? Então, você vai criar um formulário, né? Baseado em um vídeo, pode ser o mesmo que eu coloquei aqui, não tem problema nenhum, pode usar o mesmo. Você vai criar as respostas e vai... Desculpa, deixa eu dar um passo atrás. Você vai criar um formulário como esse, organizado em sessões, e vai criar 4 ou 5 perguntas de múltipla escolha, como eu fiz. E aí, para cada uma das questões, você vai lá e vai determinar qual que é a resposta correta, e vai testar, e vai me mandar um link desse formulário. Quando a gente for fazer isso de novo na próxima aula, você já está com isso na ponta da língua, tá bom? O próximo passo daí, o vídeo que vem depois desse, é o vídeo em que eu vou mostrar para você como é que a gente cria uma área ali de suporte, uma área de aula de recuperação para aquele aluno que está errando muito e como é que a gente manda ele para aquela área ali do formulário. Tá legal? É uma área ali de revisão. Isso fica para o próximo vídeo para a gente não complicar demais. Então é isso.